Jovem professor Felipe Cadete, como é bom lhe escutar. Eu lhe escuto, você pode colocar 10 minutos, 15, 20, eu lhe escuto do começo ao fim, porque você fala com sensatez. Deus continue te abençoando nessa forma. O que nós comentamos é que o tempo muda e tem que haver adequação a novas realidades. Eu não tenho contato com o pastor presidente da Comadep, nem a diretoria. Vai fazer 18 anos, porque foi doloroso o que aconteceu há 20 anos passados, mais de 20 anos passados, quando eu morava em João Pessoa. Então eu procuro esquecer essas pessoas que nos tratam com discriminação, nos desprezam. É melhor a gente deixar para lá. E nem no nome eu não toco. Não toco porque você começa a lembrar do que você passou e aí a gente termina pecando. Existe uma bolha que é uma estrutura de protecionismo que rodeia, ou digamos que estejam mais próximo dessas lideranças superdeuses ou semideuses aqui na Terra, e essa bolha não deixa que as informações cheguem ao centro do sistema. O vovô da Lapada, ele fala que o presidente, de fato, não é o presidente que tem o seu registro de validade. Existem outras pessoas que ocupam a função dele, e essa bolha que eu estou me referindo são as pessoas que estão mais próximas. Então não se chega à informação correta diante do centro, que é o presidente da Comadep. Você observe que na época da Reforma Protestante foi muito importante as atitudes de Martinho Lutero, porque rompeu um ciclo de trevas no que diz respeito à história da igreja. Aí veio depois Calvinismo, Calvino, Armínio, e essas pessoas, muitos acham que contribuíram para a história da igreja. Eu diria que isso é muito complexo, porque, ao meu ver, dividiu. Calvino e Armínio dividiu a igreja. É tanto que tem pessoas que brigam defendendo as ideologias, ainda que bíblicas, as teorias, ainda que bíblicas, de Calvino. Outros também, do mesmo modo, muitas vezes briga e se intriga com o seu irmão por causa de Armínio e suas ideologias teológicas. E hoje não é diferente, jovem professor Felipe Cadete. Existem pessoas que continuam dividindo a igreja, esfacelando a igreja com a sua influência. Nós dois, você mesmo declarou no seu áudio que é insignificante. Eu digo a mesma coisa. Minha voz não ecoa lá
no ouvido do presidente. Então, por mais que a gente fale aqui, a bolha não deixa que a informação correta chegue lá. E essa bolha, muitas vezes, são mais beneficiária do que o próprio presidente. Eu já falei em outros áudios aqui no grupo que a maioria, quando eu falo em maioria, mais de 50%, né? Tem salários que é maior do que o salário do vereador da cidade, que presta serviço para a sociedade. Uma grande parte, o salário é melhor do que o salário do prefeito da cidade. Essas cidades pequenas, os prefeitos têm um salário de 10 mil, 12 mil, 15 mil, e tem lideranças religiosas que ganham muito mais do que isso. Então há uma inversão de valores. Que benefício? Essa é a grande pergunta, né? O Fabrício fala sobre isso, sobre esse assunto, quando ele toca na questão de receber um diploma de cidadão da cidade. Qual o benefício que esse cidadão está recebendo, ou contribuindo, melhor dizendo, para o desenvolvimento da sociedade lá do município? Não é uma questão de reconhecimento, é uma questão de infiltração da politicagem dentro da religião, o que não dá certo. Não dá certo. O que aconteceu com Constantino, por exemplo, não deu certo. Ele abraçou as lideranças do cristianismo do do ano 312, 313, e o acordo foi que essas lideranças do cristianismo permaneceriam como lideranças religiosas, mas não durou 10 anos depois. Essas lideranças do cristianismo foram destituídas dos seus cargos, e aí o Império Romano colocou pessoas que não eram nem cristãs, mas eram políticos, como lideranças da igreja daquela época. Aí veio a Idade das Trevas, em que praticamente a igreja genuína sai de cena. Então, voltando aqui, essa questão não resolvida, isso vai trazer prejuízos incalculáveis para a história da igreja. Por quê? Porque a função principal, se não uma das funções principais da igreja, é conquistar vidas para o reino de Deus. E não está acontecendo. Eu ouvi pastor dizer, não precisa mais fazer cultos públicos porque a cidade está bem evangelizada. Eu vi isso de boca de pastores, quando fazem o contrário. Tem o curral, chamado templo, e aí coloca as ovelhas no curral, e qual a intenção? Simplesmente tirar o leite, cortar a lã e vender, comer a carne da ovelha. Tá? Mudou, o status mudou. Um assunto que você toca no seu áudio é a questão de salários. Mudou completamente. Quando nós começamos, há quase 40 anos passados, eu conhecia a maioria dos pastores através da lanchonete, que ficava bem pertinho ali da igreja. E naquela época não tinha salário, não tinha. O obreiro ia para o campo já consciente de que ia viver pela fé, e todos eram felizes. Foi quando a igreja mais cresceu na Paraíba, porque a visão não era econômica, financeira, a visão era de evangelizar, construir igrejas, fundar trabalhos no interior
não tinha outra função senão essas que eu estou citando aqui. Hoje é diferente, é uma visão econômica, uma visão financeira, é uma concorrência para quem mostra o melhor carro aí na Santa Ceia, em João Pessoa. São desfiles de modas em que, enquanto os irmãozinhos pobres têm que dar 10% do seu salário, aí esposas de pastores vestindo as melhores grifes da moda nacional brasileira e internacional, e aí desfiles e mais desfiles. Eu já ouvi alguém falar: não, a minha esposa penteia o cabelo, a gente vai para a igreja, não vai nunca no cabeleireira, não vai no salão de beleza. Aí a mulher do pastor vive bem vestida e tal. O povo fala, não é eu que estou falando. E eu não sou contra isso. Eu sou a favor que o pastor tenha as condições necessárias para viver bem. Viver bem. É o ministro do Evangelho. Agora, não se pode usar a exploração, porque não só é uma questão de dízimos, são questões outras que, por exemplo, muitas consagrações, e eu tenho exemplos, e eu conheço exemplos, consagrações que foi uma troca. O irmão devia, o obreiro devia tanto ao irmão, e aí houve uma troca. Não, quita aí a conta, fica no zero, e aí você vai ser consagrado a diácono, a presbítero, ou a evangelista, pastor, seja o que for. Então, a mesma coisa que acontece na política está acontecendo dentro da religião. A mesma coisa que acontece no comércio é o que está acontecendo com o comércio da fé. Não tem diferença, Felipe Caleta. As mesmas coisas que acontecem na política, as mesmas coisas que acontecem no mundo lá fora, na sociedade atualizada dos dias de hoje, é a mesma coisa que estão acontecendo dentro das igrejas, quando deveria ser diferente.